é o nome do pai de Caleb. O que significa Jefoné? Talvez para você é um nome que não soa muito bem aos ouvidos, né? Jefoné. Eu nem sei, nem conheço alguém com esse nome, Jefoné. Eu não conheço, você conhece? Eu não conheço não, alguém com esse nome. É um nome maravilhoso, é um nome lindo, Jefoné. O que significa Jefoné? Se você entender o significado do nome do pai de Caleb, você vai entender por que Caleb peitou, enfrentou face a face toda uma nação e fez essa nação se calar. Jefoné, em hebraico, é Yafané, que significa o seguinte: aquele que enfrenta face a face, aquele que enfrenta ou face a face. Isso é o nome do pai de Caleb. Então, se o pai de Caleb, se Jefoné estivesse aqui hoje, você ia cumprimentá-lo. E aí, prazer, senhor, face a face. Ou você ia cumprimentá-lo, prazer, senhor, aquele que enfrenta face a face. Esse é o nome de Jefoné. Aquele que enfrenta, aquele que encara, aquele que não tem medo, aquele que chega aí face a face. Mesmo aquela mesma história do vai encarar, né? E aí, vai encarar? Né? É mais ou menos isso, face a face, aquele que enfrenta, aquele que encara. Então aqui a gente já tem a primeira lição para entender o tempo da promessa de Deus para a nossa vida. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer exatamente aquilo que Caleb fez. Se Caleb enfrentou toda uma nação face a face e fez essa nação se calar, porque, gente, nós estamos falando da nação de Israel. A nação de Israel era uma nação que a própria Bíblia diz que é uma nação de dura cerviz, uma nação que reclamava por causa de cebola, as cebolas do Egito. É dessa nação que a gente está falando. E chega Caleb e faz essa nação se calar. Por quê? Porque certamente Caleb aprendeu grandes lições com Jefoné, com o seu pai. Por isso, então, agora eu apresento para você a primeira lição de hoje sobre o tempo da promessa. Anota aí, quem gosta de anotar, já pode anotar. Primeira lição sobre o tempo da promessa. Qual é a lição? Aprenda com quem sabe mais do que você. Isso é importante. Aprenda com quem sabe mais do que você. Nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter decência, nós precisamos ter postura para aprender com quem sabe mais do que nós. Isso é uma das chaves para você chegar no tempo da promessa de Deus para a sua vida. Aprenda com quem sabe mais do que você. Segundo ponto, vamos lá. Segundo ponto para você entender o tempo da promessa de Deus na sua vida. Então, nesse momento em que Caleb chega e ele faz o povo calar, Deus chega para, já no capítulo 14 de Números, no versículo 24, Deus fala o seguinte: olha, eu encontrei em Caleb um outro espírito. Uau! Que palavra poderosa! E por causa disso, eu farei ele entrar nessa terra e eu prometo para ele que eu darei essa terra para ele e para a sua geração. Em outras palavras, é isso que Deus fala lá em Números, no capítulo 14, versículo 24. Deus vê em Caleb um outro espírito e o que Deus vê em Caleb move o coração de Deus para quê? Para fazer na vida de Caleb uma promessa que ele não fez na vida de ninguém, nem na de Josué. Nem na de Josué. Deus foi movido a fazer uma promessa para Caleb que ele não fez para ninguém. Anota essa também. Anota essa. Alguma coisa tinha dentro de Caleb que fez Deus se mover em favor dele, em favor de lançar uma promessa sobre a vida dele. Gente, isso é forte demais. Agora, antes disso, eu quero perguntar para vocês, quantos desistem dos seus propósitos? Quantos desistem de alguma coisa que começou a fazer? Quantos desistem da promessa de Deus para a sua vida? Quantos?
ou desistem de algum projeto, ou desistem de algum propósito, ou desistem de fazer algo novo. Nós precisamos fazer algo novo na nossa vida para que mova o coração de Deus a nosso favor também. Porque Deus olha para nós, eu acho fantástico como que Deus trabalha na Bíblia, como Deus trabalha ali na palavra, durante a Bíblia. É incrível como que Deus move com quem se move também. Todos aqueles 10 espias ficaram paralisados, aterrorizados, com medo dos gigantes que encontraram na terra de Canaã. Mas Deus se moveu em favor de quem? Deus se moveu em favor daquele que se moveu também. Deus se moveu em favor daquele que não ficou de braço cruzado, mas sim daquele que tomou decisão. A decisão de crer na palavra, a decisão de se movimentar, a decisão de enfrentar as pessoas diante dele em prol da promessa de Deus, da promessa que Deus tem feito para ele. Perseverança, resistência. Por isso eu chamo de vocês de resistentes. Por isso eu chamo vocês de protagonistas. Então coloca aí para mim, ó, hashtag eu sou protagonista. Coloca aí para mim. Pois é, gente, o Caleb tinha algo dentro do coração dele que fez Deus mover uma promessa em favor da vida dele. E anota mais uma vez, tem gente que diz que eu sou repetitiva, mas não é isso. É que eu gosto de frisar quando eu vejo um código poderoso aí na palavra de Deus. E o código poderoso é esse. Quando Deus vê algo diferente em nosso coração, quando nós nos movemos em direção à promessa, Deus se move junto. E ele fez promessa para Caleb que ele não fez para ninguém. A promessa que ele fez especificamente para esse homem, Deus não fez para ninguém. Contudo, esse homem se movimentou em direção à promessa de Deus. Ele se movimentou. E aí eu pergunto para você, qual foi o outro espírito que Deus viu em Caleb? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu ficava lendo a história de Caleb de trás para frente, de frente para trás, porque você sabe, né? A minha cabeça ela pensa meio diferente de todo mundo. Eu queria saber que espírito foi esse que Deus encontrou em Caleb, a ponto de mover o coração de Deus em prol desse homem e fazer uma promessa para ele tão extraordinária. A promessa de Deus para Caleb foi extraordinária. E eu fiquei andando na história, percorrendo a história de Caleb e buscando cada versículo sobre Caleb. E eu não encontrava. Sabiam disso? Eu não encontrava. Até que fui para o hebraico, né? Fui para o hebraico, que estava me sobrando aí, dentro das 4 dimensões da Bíblia, né? Que é cultura, história, país e língua. Eu fui para o hebraico. Falei, tem que estar no hebraico. O hebraico é uma das... Para você que não sabe, o hebraico é uma das principais, né, chaves da 4ª dimensão da Bíblia. Todas as outras dimensões, elas ficam rodeando em volta do hebraico. Quando você não acha os segredos em todas elas, ou você junta todas elas, ou você vai para o hebraico e você vai encontrar o código. Você vai encontrar o segredo. Então eu fui para o nome de Caleb. E Caleb, né, em hebraico, ele é a palavra Kelev. Essa é a palavra Caleb em hebraico, é Kelev. E Kelev significa, tem alguém que chama Caleb aí? Kelev significa cachorro. Kelev significa cachorro. Aí você vai falar, nossa, que coisa estranha, né? Eu não sabia que Caleb significa cachorro. Nossa, eu estava até pensando em colocar esse nome no meu filho e desistir. Não, pode pôr. Pode pôr esse nome aí, quem tiver grávida pode colocar, decidiu colocar o nome Caleb, pode colocar, porque esse nome é extraordinário, ele é espetacular. Nós não podemos, lembra que bem aqui meus protagonistas, lembra bem? Nós não podemos entender a Bíblia com os olhos da nossa cultura brasileira, com os olhos da nossa língua portuguesa, com os olhos do nosso país Brasil. Você tem que entender a Bíblia com os olhos do país Israel, da cultura judaica, da língua e da história. Porque se você for olhar, nossa, um rapaz chamado cachorro,
Deus me livre de colocar um nome desse no meu filho. Não. Na história bíblica é diferente. Porque nomes em hebraico vai significar, vai estar interligado, vai estar entrelaçado com o ministério da pessoa, com a vida da pessoa. Então veja bem, vem aqui comigo. Quem tem cachorro? Só quem tem cachorro é que vai saber. O cachorro, ele é o seguinte, eu já tive cachorros. Hoje em dia sinto falta. Hoje em dia sinto falta. Mas eu já tive cachorro. Quem tem? Coloca aí, tá? Quem tem cachorrinho, coloca o nome. Quem tem cachorro sabe. Quando o dono está para chegar, ele trabalha durante o dia, e ele está para chegar em casa, o cachorro ele consegue ouvir os passos do seu dono a quarteirões de distância. E ele corre para o portão tempos antes dele chegar até na própria esquina. O cachorro já corre para o portão porque ele já sabe aonde que o dono dele está chegando. Ele já sabe. O cachorro sabe até qual é o barulho do motor do carro do seu dono, quarteirões antes desse carro se aproximar. E o cachorro corre para o portão para esperar esse seu dono chegar. O cachorro, ele também sabe quando o seu dono está feliz. Ele sente isso. E ele pula, e ele gesticula, e ele abana o rabinho, e ele corre atrás de você, ele corre para você quando ele sabe que você está feliz. O cachorro também sabe. Ele sabe quando o dono dele está triste. Muitas vezes, às vezes, durante a minha vida, como todos nós, né? Nós nos entristecemos por uma situação ou outra, e aí eu sentava no jardim da minha casa, ficava sentada ali refletindo, às vezes entristecida por alguma situação, lendo a palavra, e o meu cachorrinho vinha e se assentava quietinho aos meus pés. E ali ele ficava, como se ele estivesse me acompanhando naquela dor, me acompanhando, me sendo solidário, sendo amigo, ficando quietinho. Nem subir no meu colo ele queria subir, porque ele sabia que não era a hora. E ali ele ficava quieto, ele sentia aquilo. Assim como o cachorro, quando você está meio assim bravo, o cachorro nem chega perto da gente, porque ele sabe que pode sobrar para ele, né? Então às vezes ele sente que você está bravo, que você está num momento meio agitado, num momento que não é legal, e aí o cachorro nem chega perto de você. Gente, é impressionante a sensibilidade do cachorro. A sensibilidade do cachorro é grande demais. E a fidelidade do cachorro. Mas, gente, por isso Caleb, o nome de Caleb é cachorro. Sabe por quê? Caleb, vou pegar aqui no quadro, dá para ir? Caleb é a junção de duas palavras. Vou colocar aqui no quadro para você. Tá? Caleb. Na verdade, Caleb, tá? Em hebraico é Kelev. Opa, Kelev é a palavra. Kelev. Vou colocar um pontinho aqui, tá? Essa aqui é a palavra hebraica para Caleb, Kelev. Só que Kelev, na verdade, ele é a junção de duas palavras, tá? Ela é a junção de Ke mais a junção de Lev. Ke mais Lev. Sabe o que significa? Ke significa conforme. Conforme, do mesmo jeito. Lev significa coração. Caleb significa conforme o coração. Sensibilidade ao coração. Fidelidade ao coração. Conforme o coração de quem? Conforme o coração de quem é Caleb? Caleb tinha sensibilidade como um cachorro, como um cão,
O cachorro é um animal criado por Deus com uma sensibilidade grande demais. Caleb tinha essa sensibilidade ao próprio coração de Deus. Ao próprio coração de Deus. Esse era o espírito diferente que havia em Caleb.